Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil. A última semana foi marcada pelo primeiro Congresso Digital da OAB. Histórico. Este foi o primeiro Congresso Digital da OAB. Muita gente bacana, mais de 110 mil inscritos, 45 horas de conteúdo e o melhor, um evento que foi completamente gratuito e com certificado. Este que já é o maior evento jurídico virtual do mundo, com muita honra e orgulho, promovido pelo Conselho Federal da OAB. Nós alcançamos a incrível marca de 100 mil inscritos há alguns minutos neste nosso congresso, que já automaticamente o transforma no maior evento jurídico já realizado no mundo. A nossa responsabilidade nesse momento do país, nós operadores do direito, ela é gigante. Nós precisamos nos apropriar, cada um do nosso papel, e assumir o compromisso com a superação dessa grande crise que nós estamos vivenciando. Podemos acreditar que a humanidade sairá fortalecida, sairá restabelecida após essa terceira grande guerra mundial de natureza e de matriz sanitária. Nós sairemos, enquanto humanidade, restabelecidos e fortalecidos para o momento pós-pandemia. Por que não ousar? Por que não sonhar com um sistema melhor? Por que não sonhar com um Brasil melhor? Por que não sonhar com um Brasil menos dividido? Por que não sonhar com um Brasil menos fragmentado? E este foi o objetivo do Congresso Digital: sonhar e planejar um Brasil melhor. São grandes os desafios e nós vamos ter que fazer escolhas. Reduzir alguns serviços, diminuir estruturas. Não tem jeito, não há como fazer isso sem escolhas. Para que possamos efetivamente investir no que importa. E com isso eu me comprometo, investir no que importa para o futuro. Com mais de 160 painéis, cerca de 500 palestrantes e temas diversos, o evento deixou sua marca para um pós-pandemia de mais igualdade e direitos garantidos. A Ordem, ao completar os seus 90 anos, está verdadeiramente inserida na história da democracia brasileira e continua a ser responsável pela mobilização de grande parte da população em prol dos nossos valores republicanos e democráticos. Eu acho que hoje a sociedade tem mais mecanismos, o Brasil evoluiu na sua classe de pessoas que estão mais engajadas no político, etc. Então, eu acho que a Força Armada fica de fora. Nessa tarefa, o Judiciário não age sozinho, até porque ele não age de ofício, ele não age de moto próprio. Ele conta com a participação indispensável e necessária das funções essenciais da Justiça. E, dentre elas, sobressai-se a advocacia. É muito importante a gente reconhecer as dificuldades do nosso país, tanto do ponto de vista de pensar a nossa atuação, né, e entender o momento do país, mas também, mais do que isso, como profissionais, como cidadãos, também reagir a essa realidade. Vivemos uma fase de incertezas que ainda não foi possível antecipar toda a extensão da crise e seus impactos, não só na esfera do direito, como nossa vida. A situação da crise hoje da saúde, crise global da saúde, a ciência sugere que é uma emergência exatamente de uma relação insustentável entre homem e natureza. 100% digital, o Congresso alcançou a advocacia de norte a sul do país. Nós, de alguma maneira, teremos que embarcar definitivamente no uso de recursos tecnológicos. Neste momento, uma coisa fundamental nessa a tecnologia. A tecnologia da informação. Mas a tecnologia da informação é que tem propiciado, e agora eu entro na área jurídica, o funcionamento da justiça, o funcionamento da ordem do advogado, o funcionamento do Congresso Nacional. A internet ela não pode ser pautada
apenas pelo ódio, pela violência, pelos discursos inflamados. Ela também precisa começar a dar voz aos diálogos, à conversa, ao tom mais manso na hora de se comunicar alguma coisa. Eu penso que nesse momento que nós estamos vivendo uma transformação enorme e a pandemia está levando a isso, quer dizer, essa advocacia virtual, o judiciário está fazendo um trabalho muito interessante, que não pode parar de dar prestação judicial ao cidadão. De certa forma, a advocacia está conseguindo também se adaptar. Este foi o primeiro Congresso Digital da OAB, um evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil através da ESA Nacional. Patrocínio Qualicorp. Não há reconstrução do mundo, do Brasil, sem a participação ativa, corajosa e independente de cada advogada e de cada advogado. Você vai conferir ao longo das próximas semanas um resumo deste grandioso evento. Logo na abertura, o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, adiantou a importância dos debates. A OAB Nacional dá início, nesse momento, ao maior evento jurídico digital do mundo, fruto das discussões protagonizadas por nossas comissões, seccionais e subseções. O primeiro Congresso Digital vai refletir sobre as repercussões jurídicas e sociais da pandemia e dos grandes desafios que esperam a advocacia e a sociedade brasileira. Trata-se de uma oportunidade única para pensar coletivamente saídas para as crises econômica, política, social, ambiental e sanitária, cujas consequências têm impactos diretos no mundo jurídico. Na pessoa do presidente da Escola Superior da Advocacia, meu querido amigo Rony Proz Duarte, parabenizo a todos e a todas pelo empenho na organização deste valioso evento, tão necessário para o momento histórico em que vivemos. Santa Cruz ainda lamentou o atual momento que o mundo enfrenta e ressaltou o papel da justiça no alívio de tensões. A OAB completa neste ano de 2020, completará no dia 11 de novembro, 90 anos de existência. Chegamos a essa marca histórica em um momento de grande turbulência no país, que enfrenta crises de diversas dimensões e está a exigir da ordem e de toda a sociedade, de um lado, diálogo, serenidade e equilíbrio, e de outro, vigilância cidadã e coragem para defender nossa Constituição, nosso Estado democrático de direito. A pandemia que enfrentamos, além das enormes perdas humanas e econômicas, impôs ao Judiciário a construção de caminhos que garantissem o acesso à justiça ao tempo que asseguravam o essencial distanciamento social. Posso dizer que, apesar das grandes dificuldades, o Conselho Nacional de Justiça, sob a liderança do eminente ministro Dias Toffoli, tem sabido dar as respostas necessárias, ainda que ajustes e aperfeiçoamentos sempre sejam necessários em situações tão complexas. O sistema de justiça, do qual a advocacia é parte constituinte e essencial, buscou enfrentar não só seus desafios internos, mas também reagir às novas demandas da sociedade que surgiram neste período. Cumpre lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal, e mais uma vez agradeço ao presidente da nossa Comissão de Estudos Constitucionais, o meu querido irmão Marcos Vinícius Furtado Coelho, em ações propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil, tomou decisões históricas, no sentido de assegurar a efetividade da Lei de Acesso à Informação, que não poderia, por óbvio, ser minorada, diminuída em plena pandemia, em pleno distanciamento social, ao garantir a competência concorrente dos entes federados para conduzir a crise sanitária, talvez uma das mais sábias e importantes decisões da história, talvez a decisão que tem evitado o maior número de mortes, e a proteção aos dados de milhões de brasileiros, a fator tão importante em tempos de manipulação das redes sociais e da vontade popular. Ainda na abertura, o presidente nacional da Ordem adiantou pautas que seriam debatidas ao longo do primeiro Congresso Digital da OAB.
temas atuais e necessários no enfrentamento à crise, como a reforma tributária. Além de olhar para a crise atual, esse evento objetiva debater o futuro. Para isso, teremos olhares diversos sobre temas variados. Temos o desafio agora de discutir e encontrar caminhos para o funcionamento da justiça dentro dessa nova realidade. Se é inegável que a virtualização veio para ficar, ela não pode significar qualquer limitação ao amplo direito de defesa, ao acesso à justiça e à garantia das prerrogativas dos advogados. Outra questão que se reveste especialmente de urgência é a reforma tributária. Se existe um consenso na sociedade é de que nosso sistema tributário é caótico e necessita mudar, buscando mais simplicidade, transparência e justiça. Infelizmente, o governo federal, que se esquivou de participar do debate durante mais de um ano em que o Congresso Nacional construiu uma ampla proposta de reforma dos impostos, apresentou recentemente uma proposição inaceitável. Em resumo, pois a matéria é complexa, apresenta a unificação do PIS/COFINS com uma alíquota de 12% que trará aumento relevante de carga tributária para o setor de serviços, que representa parcela relevante do PIB nacional. Por isso, estou certo que os debates nesse Congresso, com grandes nomes do direito tributário brasileiro, ajudarão a lançar luz e encontrar caminhos para uma reforma tributária que seja capaz de responder às necessidades do Brasil. O objetivo da Ordem foi começar um debate aprofundado para que trouxesse soluções e alternativas para o pós-pandemia. O Brasil que sairá da pandemia depende fundamentalmente de recursos e soluções para os grandes desafios que nos esperam. Estou certo que esse encontro que nos aproxima em tempos de afastamento, será capaz de se debruçar sobre os mais diversos temas do direito, da justiça e da sociedade, dando a grande contribuição da advocacia para a crise que hoje vivemos, para que a crise que hoje vivemos sirva como lição e ponto de partida para que o país possa inaugurar uma fase de retomada do desenvolvimento com segurança jurídica e equilíbrio federativo, e que possa retomar o caminho para ser mais inclusivo, mais democrático e mais respeitoso com o meio ambiente e os direitos humanos. Por isso, se nossos debates aqui buscam examinar grandes temas da teoria do direito, não deixam de lado questões essenciais para a sociedade. Assim, vamos dedicar uma conferência magna ao grande intelectual, poeta e jornalista, o advogado Luiz Gama. Mais do que uma homenagem, significa o reconhecimento da Ordem, presente em outros painéis, do indispensável enfrentamento ao racismo estrutural da nossa sociedade. Sem essa superação, não haverá democracia real, não há pacto civilizatório possível. O grande caminho que temos que percorrer para construir a igualdade entre homens e mulheres também estará no centro dos nossos debates. A participação feminina na advocacia, que numericamente já se iguala aos homens, não tem correspondência nas direções das sociedades de advogados, na chefia dos departamentos jurídicos das empresas e nem nos quadros de direção da Ordem dos Advogados do Brasil. Se isso é reflexo do que é a nossa sociedade, não cabe à Ordem, não cabe nunca, se acomodar ou se omitir. É preciso avançar e esse sempre foi o nosso compromisso. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, também participou da abertura do primeiro Congresso Digital da OAB. Vamos conferir. Desde o início da pandemia, o Poder Judiciário continuou em pleno funcionamento, pacificando os conflitos oriundos da emergência sanitária e garantindo o mínimo de previsibilidade, de confiança e de estabilidade ao país. Nessa tarefa, o Judiciário não age sozinho, até porque ele não age de ofício, ele não age de motu próprio. Ele conta com a participação indispensável e necessária das funções essenciais da Justiça.
e dentre elas sobressai-se a advocacia privada, com mais de 1 milhão de advogados em nosso país, a advocacia pública e, ao lado da advocacia, a Defensoria e o Ministério Público. Todos plenamente em atuação, mesmo neste momento da pandemia. É ainda mais fundamental, nessa época, que o Judiciário atue, mas que também nós tenhamos uma atuação com prudência e autocontenção, para que nós não nos substituamos àqueles que têm o poder legítimo da democracia para estabelecer as políticas públicas necessárias ao combate à pandemia. É essencial ainda a observância das orientações técnicas, das orientações científicas, evitando-se a proliferação de decisões divergentes sobre temas idênticos. Esse é um grande desafio para o sistema de justiça. E, nesse ponto, destaco a atuação já mencionada, e agradeço a menção, pelo presidente Felipe Santa Cruz, do Conselho Nacional de Justiça, na coordenação das medidas judiciárias de enfrentamento da pandemia e de suas repercussões, cumprindo seu papel constitucional de fixar diretrizes para a atuação de todo o Poder Judiciário. Um trabalho intenso e permanente, que é realizado por todos os conselheiros, com a participação extremamente importante e relevante da Corregedoria Nacional, ministro Humberto, das conselheiras e conselheiros, e sempre ouvindo todos os atores do sistema de justiça. As medidas que adotamos e que temos que adotar no dia a dia, sempre tendo a oitiva e a participação da advocacia privada, advocacia pública, Ministério Público, Defensoria, dos atores de justiça, para que nós, nesse país tão complexo e diferente e diverso nas suas regiões e nas suas classes sociais, possamos ter um mínimo de atuação objetiva e de orientação a toda a nação brasileira no que pertine à atuação do sistema de justiça. É um trabalho desafiante, desafiador, mas que, felizmente, com esse trabalho coletivo, tem trazido bons resultados. No próximo bloco, vamos conferir trechos de algumas conferências magnas que aconteceram ao longo do primeiro Congresso Digital da OAB. Não saia daí. Tema principal do Congresso, as repercussões jurídicas e sociais da pandemia foram analisadas pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir um trecho. Eu trago o primeiro grande impacto da pandemia, que foi exatamente o impacto quanto à competência constitucional das unidades federadas. O Brasil é uma república federativa, mas não é uma federação unitária. É uma federação descentralizada, é uma federação em que os estados têm autonomia administrativa, financeira, judiciária. Todos os estados têm essa autonomia. Então, o Supremo Tribunal Federal, em relação a esse primeiro impacto, foi instado a definir como Corte Suprema que, mercê da responsabilidade da União nos estados de calamidade pública, na forma do artigo 21, inciso 18 da Constituição Federal, os estados também têm o dever de velar pela saúde pública. E foi exatamente à luz dessa interpretação teleológica, dessa interpretação consequencialista dos riscos que essa pandemia trouxe, é que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a competência dos estados de calamidade pública é da União, mas essa competência da União não exclui a competência concorrente de estados e municípios, máxime quando eles apresentam peculiaridade local e que a proteção dada pelos estados e municípios ela é mais eficiente do que a proteção concedida genericamente. Então, nós sabemos que, à luz do princípio da
razoabilidade, nem se permite o excesso e nem se permite o retrocesso. Então, em municípios e estados em que se exige uma proteção mais eficiente, as unidades federadas têm competência constitucional concorrente. E essa foi a primeira grande repercussão da pandemia do coronavírus no campo administrativo e no campo constitucional. Mas não é só. A pandemia trouxe uma repercussão enciclopédica, que eu vou procurar demonstrar de maneira simples nessa nossa interação entre juízes e advogados que consagramos as nossas vidas em prol da justiça para o bem do povo brasileiro. E a segunda repercussão mais expressiva foi exatamente no campo obrigacional dos contratos e das relações jurídicas, quer de direito público, quer de direito privado. O tema liberdade de expressão e fake news em tempo de pandemia foi abordado pela ministra Carmen Lúcia. Confira. É preciso que haja um encaminhamento que impeça qualquer forma de censura, que não possibilite que a liberdade, em nome da desinformação, possa ser cerceada e se faça, neste sentido, um ranking de informações que cada plataforma escolhe que ela vai disponibilizar ou não. Essa escolha não pode ser dela neste sentido. E o desafio está nisso. A ponderação necessária para que nem se cerceie a liberdade, nem se faça desses espaços nichos possíveis de acolherem práticas criminosas que, do mesmo jeito que nós temos para nos comunicarmos, estamos num congresso digital e, portanto, um espaço de legitimidade, possam ser espaços de ilegitimidade e ilegitimação, pelos quais nós tenhamos a censura restabelecida, o crime feito e, de outro lado, a censura estabelecida. Sou de uma geração, Rony, em que nós, antes de começarmos a assistir um programa de televisão, víamos estampado Serviço de Departamento de Polícia Federal para exibição neste horário e canal, segundo o Serviço de Censura. A censura era anunciada como um serviço. Na verdade, era um desserviço às liberdades, porque toda censura é um desserviço à liberdade. Isto não é aceitável no espaço democrático, como também não é aceitável que, em nome da liberdade, se expressem comportamentos que destruam a própria democracia e a liberdade do outro. Eu aprendi já na faculdade, há algumas décadas atrás, que não existe no direito constitucional isto que talvez até no direito público fosse possível de ser aceitável, que a liberdade de um termina onde começa o do outro. As liberdades não terminam. As liberdades se desenvolvem. As liberdades se comunicam. As liberdades se conjugam. As liberdades, não os crimes. Porque aí é que nós temos uma expressão diferenciada e que precisa de ser o cuidado específico para, de um lado, não limitar, ou para usar a palavra que a Constituição estabelece, sem restrição de qualquer natureza. Mas o crime precisa de ser limitado e restrito, porque senão viramos uma sociedade na qual as pessoas perdem não apenas a sua liberdade, a sua segurança e o seu gosto de viver, e de viver de forma livre, sabendo que há um Estado no qual o direito é mantido e é assegurado para garantir essas liberdades. Já o presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia da OAB, Nabor Bulhões, tratou sobre as relações entre os poderes. Vamos ver um trecho. A Constituição, o que fez? O que é que está contido na Constituição? Nós temos uma adesão, quer dizer, a absorção como forma de governo da República, do sistema republicano federativo e presidencial dos Estados Unidos, sob a influência de John Adams, que, embora não tenha participado da convenção, produziu os escritos mais influentes no que diz respeito à definição de república, no que diz respeito
a implementação de um sistema de separação de poderes e estabelecimento de uma sistemática de checks and balances, de pesos e contrapesos. Pois bem, a Constituição brasileira se filia a esse sistema, se define como Estado democrático de direito, apresenta-se comprometida como no plano estruturante, desde logo com a cidadania e com as garantias fundamentais do cidadão e da sociedade, apresenta-se comprometida com a dignidade da pessoa humana e, ao definir direitos e garantias individuais e coletivos, a Constituição o faz num plano que antecede e que se projeta como uma supremacia sobre o próprio Estado, sobre a própria organização do Estado. Estabelece, no âmbito dessas garantias, uma garantia magna que opera em todos os sistemas democráticos do mundo como a garantia formal e material, que é o due process of law. Mas, além disso, a Constituição ainda implementou, ainda estabeleceu garantias que superam em muito as constituições meramente liberais. As constituições liberais se voltam muito para os direitos civis e políticos que são de mais fácil implementação. Já as constituições de índole social, elas definem direitos culturais, direitos sociais e direitos econômicos. A Constituição brasileira foi além disso. Não só os definiu, como também estabeleceu outras ordens de proteção, proteção das minorias, absolutamente oponível às maiorias, proteção ao meio ambiente, proteção dos direitos difusos, como, por exemplo, dos direitos do consumidor. Então, a Constituição brasileira, além de ter cuidado de definir direitos desta ordem, qualificando-se no plano internacional como uma Constituição de segunda geração, quer dizer, uma Constituição que superava em muito a noção de Constituição progressista e liberal, a Constituição brasileira veio estabelecer uma sistemática notável de construção e de eficacização da própria Constituição. Um sistema que jamais foi pensado e composto com essa magnitude, com essa amplitude em qualquer outro sistema jurídico do mundo. Para implementar a Constituição, além de ter estabelecido o princípio da separação de poderes com as sistemáticas do checks and balances, a Constituição também estabeleceu um sistema notável de garantias e de aplicação da Constituição, como, por exemplo, fez ao estabelecer a sistemática de controle da constitucionalidade, que significa, em última análise, a sistemática de garantia do cumprimento da Constituição. Nesse sentido, nós temos o sistema mais completo do mundo. E este programa especial da OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Anote na agenda para que você se lembre que nas próximas semanas vamos conferir mais detalhes de como foi o primeiro Congresso Digital da OAB. Para que você acompanhe tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real, é só seguir a gente nas redes sociais. E lembre-se, lave bem as mãos e, se for sair de casa, use máscara. Tchau, tchau e até a próxima!